gravar o último podcast maravilhoso para vocês com uma pessoa muito especial, que é referência, que eu sei que muita gente conhece aí, mas hoje vocês vão poder conhecer mais a fundo, que é a maravilhosa Bárbara Cavalcante. Oi. Tá aqui comigo pro último podcast do ano, então vai ser muito especial. Já vou pedindo para vocês, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, curte aí esse vídeo para que chegue para mais pessoas. Bárbara, muito obrigada por ter vindo, por participar do nosso último podcast, que é muito especial para mim. E para começar, eu quero que você se apresente, conte para as pessoas quem é Bárbara Cavalcante. Ai, gente, isso é um desafio. Eu que agradeço, né, primeiramente, pelo convite. Nunca participei de algo do tipo. Mas eu tô muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Espero que seja incrível hoje a participação. Então, se apresentar é algo difícil, né? Mas hoje, Bárbara Cavalcante é uma empreendedora, neurodesign, mãe de 2 filhos, sonhadora, né? Eu acredito que muitas pessoas são sonhadoras também, assim como eu. E é isso, né? Estou aí no mundo nails, trabalho com unhas, ensino, tenho o meu próprio método de ensino, que é o método Pro. E estou por aí, né? Espalhando um pouco do meu conhecimento, falando para mulheres, desenvolvendo elas, para que elas sejam autônomas, para que elas tenham o próprio trabalho, sejam donas do seu próprio emprego. E é gratificante demais trabalhar com unhas e além das unhas, né? Tá vendo, gente? Em pouco tempo, ela já resumiu, acho que umas 50 coisas, 50 funções que ela tem. Mas antes de chegar nessas funções de hoje em dia, conta pra gente como é que foi essa história, como é que começou realmente a você olhar assim e dizer, não, eu gostei disso, me identifiquei e eu quero fazer isso na minha vida. Como é que foi esse processo? Então, não foi uma paixão, né? Eu comecei aleatoriamente assim, foi meio que não queria trabalhar para ninguém, não queria trabalhar em comércio, né? E aí eu buscava algo que eu me identificasse. E foi quando eu encontrei as unhas. Eu lembro que era o meu aniversário e as unhas de gel estavam super em alta. E aí eu ganhei uma unha em gel, tinha acabado de casar, ganhei uma unha em gel do Ricardo. Que presente de casamento. Atualmente eu estava trabalhando no shopping como operadora de caixa. E aí eu lembro que quando eu pedi, né, ganhei a unha em gel, fui pro salão lá da moça. Inclusive hoje ela é minha aluna. Olha aí. Enfim, e fiz aqui, lá, a unha e tal. Nunca tinha tido contato nenhum com unha. Ao contrário, né, eu gostava muito de moda, de beleza, já tinha feito alguns cursos do tipo. E aí eu me encantei por aquilo ali, porque eu buscava já algo. Eu buscava trabalhar com alguma coisa que eu me realizasse. Sim. Mas a moda não era algo assim que me encantava tanto. E aí quando eu fui lá, fiz as minhas unhas, eu me apaixonei pelo ambiente, a forma como ela atendia lá, sentada e tal. E eu desejei aquilo. Aí eu voltei para casa, eu fiz, Ricardo, é isso. Eu quero ser design, eu quero fazer um em gel. E aí o Ricardo sempre foi muito na minha vibe também, ele sempre encarou muitas coisas comigo. E a gente foi em busca de procurar um curso. Foi bem difícil na época. Vou perguntar isso, né? Faz muito tempo já, né? Muito tempo, já tem em torno de 8 anos, mais ou menos. Recentemente, para achar curso em si, né? E em Caruaru, né, que era novidade, eu consegui, eu encontrei um curso que era, assim, inacessível para mim, que trabalhava no comércio, eu não tinha recursos. E aí eu não desisti, procurei mais, achei um curso de 1 semana, 1 mês, né, que eu ia todos os dias lá aprender com a minha professora Rejane. Ela hoje é cliente lá da minha loja de produtos, mantive, né, aí o contato. E eu lembro que eu fiz o curso e meti a cara e a coragem, fui-me embora e fazia nos meus horários de intervalo, fazia nas minhas folgas. E foi quando tudo foi acontecendo, mas o negócio foi difícil, né? Não é fácil feito é hoje, né? Que hoje a didática, hoje o conhecimento, assim, tá para todo mundo. Mais abertas pra, né? Isso. Aí eu fiquei sabendo, né, que uns passarinhos me contou que tu foi para outro lugar. Tu já fazia unha e foi pra Goiânia, né? Isso, foi bem no comecinho que eu aprendi, né, fazer a unha em gel.
Aí trabalhava no shopping, nos Aham. finais de semana fazia, em outro período fazia a unha, só que apareceu, né, surgiu a oportunidade de ir para Goiânia. E como é que foi? Porque aqui já era difícil, assim, ir pra um lugar que tu não conhecia. Conhecia já? Não, Goiânia, o meu cunhado era de lá, né? Eu só tinha visto por foto, mas eu acreditava que Goiânia ia ser a oportunidade que a gente não teve aqui, né? Porque foi bem difícil e tal. Eu não via um meio de crescimento. Pelo menos eu não conseguia me destacar muito, né? Tava no começo da vida, acabado de casar, 2 jovens, né? Adolescentes. E aí eu lembro que surgiu a oportunidade do Ricardo, mais para o Ricardo do que para mim. E eu me prendi muito à unha. Não, Sim. pelo menos unha eu sei fazer, alguma coisa eu vou conseguir lá em Goiânia. Mas a gente foi muito pelo intuito do Ricardo começar a trabalhar lá. Teve mais oportunidades, né? Teve uma oportunidade de emprego muito boa com o irmão dele. E a gente não tinha o que perder, né? Tá no começo da vida, foi embora. Foi para Goiânia. E aí, foi tranquilo lá? Não, não foi tranquilo, não. Porque, né? Eu costumo dizer que Goiânia foi parte do processo, né? Foi preciso passar, foi preciso ir para Goiânia. Todas as experiências hoje são uma grande lição para mim, inclusive há poucos dias, né? Eu estive em Goiânia, em um lugar que foi tão difícil para mim no começo da minha trajetória, mas que Deus me levou de volta para lá e me honrou no lugar, né? Que eu nunca fui reconhecida também. Sim. Né? Então é incrível as voltas que o mundo dá, né? Pode ter certeza, o mundo dá várias voltas. E só nesse processo aí, porque eu sei que tem muito mais, né? Que tem a volta pra cá, tem um baita história ainda. Mas nesse meio tempo, tu pensou em desistir em alguma forma? Sempre. Em algum momento assim? Sempre que eu fazia uma unha que não dava certo, que alguém me xingava, que eu jogava lá no grupo, porque lá em Goiânia, como era uma capital, eu não conhecia ninguém, eu só tinha os meus cunhados. Para mim divulgar o meu serviço, conseguir assim trabalhar com as unhas, continuar com as unhas, eu jogava, né, o meu trabalho nas redes sociais, né? Então eu tinha um grupo lá no Facebook, né, onde eu jogava as minhas unhas lá. E postava lá R$50, R$60 e ia a domicílio na casa das pessoas, né? E aí foi bem difícil no meu começo, porque eu fui muito criticada, eu tive muitos nãos, fui muito para as casas das pessoas, porque como eu não tinha o meu espaço lá, viajava, era uma viagem, né? Eu viajava, assim, coisa de 40 minutos, 1 hora para chegar lá na casa de uma pessoa que eu nunca tinha visto, que eu não sabia que era, né? E ia com o Ricardo de vizinha e chegava às vezes, muitas das vezes a gente tocava, ninguém atendia, perdia a viagem ou ia para lugares que era estranho, pessoas estranhas, perigoso, né? Como também chegar à situação de ir atender uma cliente e faltar o gel no meio do atendimento e ter mais 2 clientes me esperando para fazer a unha em um domingo, onde eu também não tinha muito recurso para comprar produto. Então, assim, de tudo, eu já passei banho de chuva, banho de granito, banho não, né? Granito já, de tudo, pneu furado, tudo eu já passei. Isso. E clientes que eu terminava de fazer o atendimento, jogava lá no grupo, que era o meu meio de trabalho, e dizia, não presta. Cliente, uma das, né, que eu lembro que me marcou muito foi uma esmaltação em gel. Ela escolheu lá vermelho e depois ela botou lá, odiei a cor vermelha. Enfim. E a sensação de você estar num lugar diferente, você tá num lugar que você não conhece, você precisa do único recurso que você tem para divulgar o seu trabalho, tá lá, seu nome exposto, assim, dessa forma tão negativa, aí a pessoa, pronto, enfim, desisto, chega, cancela. Mas por outra parte, foi muito das unhas que salvou a gente no começo, né? Que o Ricardo foi certo para o emprego, só que chegou lá não tinha emprego. Eita. E aí a gente se viu muito nas unhas. Sim. Entre, assim, ser bom e ser ruim, teve muitas partes boas também, sabe? Onde eu consegui empregos em esmalterias lá. E foi isso que me trouxe uma visão de empreender. Eu lembro que eu tirava foto lá dos ambientes e sonhava com aquilo para mim, só que eu não sonhava ali. E eu não entendia, eu não tinha animação de algo para mim ali. Porque era longe da minha família, não era o meu lugar, não era a minha cultura, a minha região. Colocada lá, né? Mas eu sonhava com aquilo. E eu passei por esmalterias lá, conheci, assim, de uma forma diferente, porque a gente tá aqui no Nordeste hoje já mais não, né? Mas antes a gente não tinha
lugares que oferecessem isso. E lá, na época, não existia isso para manicure. Sim. Então, eu comecei a ver esse mundo da manicure de uma forma diferente lá. Onde eu participei, onde eu trabalhei, né, em esmalterias grandes, assim, estruturas muito boas. E eu dizia, é isso que eu quero. Eu desenhava, eu tirava print, enfim, de tudo já aconteceu e eu acredito que Goiânia foi construção para mim, Sim. sabe? Amadurecimento, né? Muito. De lá, tu foi pra Santa Cruz. Então, O teu processo, assim, onde as pessoas realmente olhavam assim e diziam, não, Bárbara Cavalcante é alguém que, né, que eu posso, tipo, reconhecimento. eu sempre fui de rede social, né? Então, desde nova... Fazia moda, né? Ricardo fazendo altas fotos. Desde nova, sempre gostei de foto. E aí, lá em Goiânia, além das unhas, eu queria ser blogueira. As unhas eram um hobby, assim, ainda estava me descobrindo naquele mundo. E aí o Ricardo trabalhava em banda e tal, final de semana ele chegava, um dia da semana ou outro. E eu comecei muito nas redes sociais. Eu acho que foi algo que me fez crescer muito nas unhas. Porque eu sempre fui muito antenada com a internet. Sim. Então, antes das unhas, eu já gostava de tirar foto, eu já gostava de postar. Sempre foi algo meu, sabe? É um pouco dessa exposição. E aí não foi diferente com as unhas. Então, eu fui agregando. Aí lá em Goiânia, o Ricardo se interessou por foto, porque eu dizia que eu era blogueira, né? Eu tinha conseguido algumas parcerias, até que tava dando certo, tava indo. E ele comprou a primeira câmera. E aí eu fiz com que ele fosse gostando, né? E ele foi se interessando, se apaixonando, trocando de câmera quando eu vi fotógrafo. E quando eu engravidei de Bia, eu não me via mais ali, porque eu Lá sempre... ainda. em Goiânia. Eu não me via mais lá, porque, tipo, já tinha dado, já deu. Já deu. Deu, né? O Ricardo continuava do mesmo jeito, trabalhando com as mesmas coisas, de música, só que eu já tinha rodado Goiânia entre salões, entre montar no quarto lá um cantinho para me atender. Só que eu não via muito, assim, eu não tinha muita empolgação em Goiânia e eu tinha uma vontade de voltar. Então, quando eu engravidei, foi um ponto de partida, foi ali que eu disse, não, eu tenho que voltar. E quando a gente decidiu voltar, foi um dos momentos que a gente estava mais estável em Goiânia. A gente já estava morando em um bom apartamento, ele já estava em uma banda fixa há mais de um ano. Só que daí foi loucura. A gente abriu mão de tudo para ir para Goiânia e a gente abriu mão de tudo em Goiânia para voltar. E grávida. Sim. E aí eu lembro que o Ricardo voltou também, fez um curso de barbeiro. Eu vou largar a banda, né? Vou fazer o quê? Vou voltar pro shopping. E a fotografia não queria, não? Ainda não. Ele fazia nada com nada, né? Assim. ele fazia minhas fotos, já tava com uma câmerazinha boa, mas eu tava desacreditada das unhas, porque eu já tinha tentado tanto, então eu não me via voltando para fazer unha. Eu me via voltando para fazer qualquer outra coisa, trabalhando com minha mãe, enfim. E ele teve que fazer um curso de barbeiro, que ele disse, não, vou ser pai, tô voltando sem nada. A gente vendeu tudo da gente, inclusive a gente vendeu e não recebeu. Não, Voltamos deu, no com caso, né? nada. Sim, deu. Deu. Enfim, é sobre isso. É sobre isso. Os sobe e desce da vida, né? Desse jeito. E aí ele voltou para ser barbeiro e eu não queria saber de unha, não. Só que chegou aqui, né? Voltamos para Caruaru, eu com 4 meses de gestação, só com um cachorro. Pra completar, né? Assim. Um carro que a gente tinha acabado de comprar. E um micro-ondas, eu lembro, né? E roupa e sapato. Era o que a gente tinha dentro do carro que a gente trouxe. Televisão também. A televisão até hoje eu tenho. E aí ele fez, não dá pra fazer, não dá pra cortar cabelo. Ele nem gostava, né? Tem nem cara, né? E aí ele olhou pra mim e fez, unha, amor, unha. Só que em Goiânia não tinha unhas decoradas. Goiânia, as mulheres mais básicas, né? Advogada, médica, elas gostavam mais de unhas lisas. E lá também eu não tinha encontrado nunca um curso de decoração. Quando eu cheguei em Caruaru, carnaval. Caruaru era flor, era glitter, era fitilho, era tudo. Até hoje. Eu disse, lascou, porque eu sei fazer unha, mas a arte, se eu não fizer arte, eu não trabalho, Ricardo. Mas ele fez, não dá pra cortar cabelo. Tá muito barato, é R$7, R$10, dependendo do lugar. E a gente só tinha R$800 pra investir.
Porque o acerto do Ricardo foi destinado R$ 4.000 para o parto de Bia, que eu não tinha coragem de ter normal. E os 800 que sobrou era para a gente fazer um investimento certeiro. Até então era a barbearia, né? Mas daí ele deu para trás na barbearia, que ele viu que não ia dar certo e disse, ó, a bola é tua. Eu disse, unha. Ei. Oh, nossa, que empolgação. E aí eu me vi grávida, praticamente sem nada. Sim. E que dependia muito de mim. Que era, a gente quando comparou, né, R$ 60 um alongamento. Então valeria mais a pena um alongamento. E para o que eu vim fazer aqui, eu vim, né, para trabalhar com minha mãe, mas não deu certo. E aí eu disse, caramba. E sempre que eu tentava correr da unha, até lá em Goiânia, eu até tentei trabalhar no shopping em Goiânia, sempre que eu corria da unha, a unha vinha para mim. E sempre eu arrodeava e caía na unha. Então eu entendi que a unha era para mim. E foi naquele momento que eu disse, ou vai. Não tem outra solução, não tem outra opção. Então foi quando eu encontrei. Por isso que eu falo muito para as pessoas que me acompanham é que a gente tem que ter um propósito maior. A gente tem que ter algo que nos motiva. Porque se quando eu vi algo que te desmotive, algo que te faça paralisar, se tu não tiver uma motivação maior, tu abandona o teu propósito. Desse jeito. E minha força maior era minha filha, né? Que eu precisava dar um sustento para ela, uma vida digna para ela. Então foi quando eu encarei a unha. Eu lembro que eu terminei, né? Eu concluí minha gestação, cheguei com 4 meses em Caruaru. E eu comecei de novo no Facebook, só que anunciando aqui. E eu anunciava muito para Santa Cruz. Na realidade, eu postava no meu Facebook, só aparecia gente de Santa Cruz, porque eu nasci e me criei em Santa Cruz. Então, eu era mais conhecida lá do que aqui em Caruaru. Sim. E aí, as pessoas, eu grávida, me chamavam muito. Então, tinha semanas que eu ainda não... Eu acho que eu tinha 7 meses de gestação, eu não tinha nada de Bia ainda. A gente não tinha comprado nada ainda, não tinha tido condição de comprar. E eu lembro quando chegou nos 7 meses de gestação, eu indo para Santa Cruz, a gente acabava, tipo, emendando, assim, 3 dias direto, porque não dava para voltar para Caruaru. E eu lembro que eu pegava o dinheiro daquela semana e corria na feira de Caruaru para comprar as coisas de Bia. Deus botou anjos também na minha vida, que me deu também, né, uma ajuda com um enxoval. E foi acontecendo. A minha blogueiragem também me ajudou muito, porque eu também nunca deixei as redes sociais. Então, eu consegui parceria também, ganhei kit berço dela. Ganhei um kit de fora, veio de São Paulo, que eu digo que foi Deus. Porque quando eu descobri que era menina, eu dizia, meu Deus, será que ela vai ter cabelo? Meu Deus, eu quero lacinho. E era o que mais chegava pra mim, era lacinho. De todo o canto do Brasil me enviavam lacinho. E olha que não era nem um Instagram, uau, de blogueira, mas Deus me presenteou muito. E as coisas foram acontecendo. Daí Bia nasceu. Eu disse, não tem como mais eu trabalhar a domicílio. Ainda tentei. Trabalhava a domicílio? Era grávida, indo para Santa Cruz, atendia uma outra cliente em Caruaru, e foi por esse motivo que eu decidi botar o meu espaço em Santa Cruz. Eu disse, não, Ricardo, Santa Cruz eu tenho mais contatos, as pessoas me procuram mais do que Caruaru, então a gente vai abrir o meu espaço em Santa Cruz. Né? Ricardo, aqui, não, eu não gosto de Santa Cruz, porque tudo dele era em Caruaru, família, amigo. Eu disse, vai ter que ser Santa Cruz. Sim. Aí foi quando eu decidi voltar. Eu voltei, né? Passei o período da gestação, tive Bia, e com 3 meses que Bia tinha nascido, a gente alugou um apartamento morrendo de medo. Imagina. Porque a gente tinha medo de assumir um compromisso alto, não ter condição. E a gente alugou o primeiro apartamento. E eu lembro que a gente fazia contas, né? Se eu atender uma cliente por semana... Não, uma cliente por dia, 5 por semana, pelo menos o aluguel, a água, a energia e o alimento principal a gente tem. Sim. E foi incrível o que Deus fez na minha vida em um ano, em Santa Cruz. Então, assim, tudo é processo, né? Processo. Na verdade, o que a gente não pode é desistir do processo. Não. Porque se a gente desistir do processo, como é que Bárbara Cavalcante seria a Bárbara Cavalcante se desistisse lá em Goiânia? Até eu costumo dizer que mesmo que a gente corra do nosso propósito, ele vai correr de volta pra gente. É incrível. Quando Deus coloca um propósito na gente, não adianta a gente fugir dele. Ele vai voltar.
Ele vai estar sempre lá catucando. E nada que a gente faça, por incrível que pareça, nada vai arder o nosso coração, nada vai encher nossos olhos, nada a gente vai estar satisfeito. Porque enquanto a gente não faz aquilo que a gente foi chamado para fazer, não funciona. Verdade. Mas assim, nesse tempo que você começou pra cá, o mercado cresceu muito. Tipo assim, Demais. muito. E aí chegou um tempo que, tipo, prostituiu o mercado e que virou, tipo, moda. E a cada esquina tinha uma nail design, né? A cada esquina tinha uma pessoa que fazia unha. E aí, como é que foi isso aí? Se destacar no meio de tantas pessoas, porque do nada teve um surto assim coletivo de nail design. Elas E, assim, brotam, graças a Deus. nail design por todo lugar. Mas pelo mercado ser tão grande e por ter tantas pessoas, você precisa realmente se destacar no negócio. Porque senão você fica lá. E aí, como foi? A profissão nail design, ela abraça qualquer tipo de mulher, né? Abraça a dona de casa que não quer ser dona de casa, quer ter sua independência. Abraça a advogada. Eu conheço pessoas que são formadas, né? Pessoas que são formadas em profissão e cresceram como nail design. Né? A profissão ela é gigantesca. E antes a gente era o cantinho do salão. Então, assim, participar desse processo da nail design não valorizada para nail design valorizada é incrível. Porque eu participei desse processo. Eu fui julgada, né? Eu fui julgada porque muita gente dizia, nossa, Bárbara, por que me viu como blogueirinha, né? A rede social Acho que é é o mais que fácil, é. né, também? Tu vai fazer unha dos outros. Sim. Então, eu fui muito desmotivada no meu começo. Só que hoje a profissão é glamurosa. Hoje as pessoas que olham para a profissão dizem, nossa, eu quero isso para mim, porque acham que ser design não estuda. Não, E pelo contrário, sim. o caminho do sucesso é você entender que a profissão você tem que se capacitar, que você tem que... E hoje as clientes estão cada vez mais criteriosas. Hoje você chegar na unha, você quer curvatura, você quer uma boa cutícula, um bom acabamento, enfim. Hoje até a gente que é cliente, a gente entende um pouquinho e aí a gente já tem, né? Porque antes a gente não tinha essa noção, então qualquer coisa que fizesse estava bom. Porque eu olho minhas unhas das primeiras E eu achava lindo. E achava super estiloso, maravilhoso. Quando eu olho assim, hoje em dia, eu digo, meu Deus, se fala um negócio desse na minha hoje em dia, eu mato. Então, assim, ser nail design hoje vai além da modinha. Quem entra pela modinha, quem entra sem propósito, Sim. quem entra sem amor pela coisa, sem entender o que é a profissão, não se mantém. Né? Hoje eu tô há 8 anos e eu já vi muitas pessoas que entram e saem. Eu já dei vários cursos iniciantes que tem pessoas que se mantêm, mas tem pessoas que não. Entendeu? Tem pessoas que, tipo, fazem um curso, quando eu vejo, não permanecem, porque não é fácil. É uma técnica, é uma arte, onde você coloca, você aplica, você tá lidando com as mãos da outra pessoa. É a autoestima dela. É autoestima, é posicionamento, como é que eu posso dizer? Além disso, é conhecimento, né? Porque a gente lida com a saúde das outras pessoas também. A unha, ela tá no corpo da gente, então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, usar EPIs, ter noção de biossegurança. Então, hoje o profissional de nail design são profissionais que estudam, né? São profissionais altamente capacitados. E se as pessoas entram no mercado das unhas e não querem investir, elas não se mantêm. Elas podem até fazer unhas, mas elas não se destacam. É desse jeito. Então, foi esse caminho que eu procurei sempre percorrer e eu não canso de dizer, onde tiver algo que me chama a atenção de conhecimento, de curso, eu tô lá. Eu tô me atualizando, porque a profissão cresce, se atualiza e eu tô lá no meio. Porque você continua estudando, não é porque você desenvolveu, que hoje você é reconhecida pelo que faz, que você, tipo, já tá bom aqui, tá suficiente. Eu não tenho esse ego, não. Onde eu puder agregar em conhecimento e poder melhorar dentro da minha profissão, porque é sonhos. Hoje, né, eu como instrutoras que ensina outras pessoas, tudo aquilo que deu errado comigo, eu tento de uma certa forma entregar para a pessoa que vai entrar na profissão ou que já está de uma forma mais simplificada. Então, todos os meus erros, eu digo, não é esse caminho, o caminho é esse. Entende? Então, hoje está mais fácil de uma certa forma, né? Mas
É propósito. Sim. Nem todo mundo tem um propósito. É trabalhar posicionamento. Hoje não é só sobre unhas. Eu falo muito, não é só unha. Não né? mesmo. São pessoas, são sonhos, é posicionamento, é tudo, sabe? Então, é como qualquer outra profissão, existe um desempenho, existe um se entregar aquilo ali para dar certo. É o propósito que faz você crescer. Desse jeito. E assim, no meio de todo esse crescimento, né, que eu até tô falando aqui, cresceu muito, é um mercado enorme, e você é uma pessoa que se destacou, se destaca no que faz, né? Todo mundo, eu acho, da Nails Design conhece Bárbara Cavalcante. Amém, Senhor. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa assim, de leve. Olha. Hora da maldade. Nesse meio, assim, nesse tempo que você tá aí, que você dá curso, que você faz grandes eventos, grandes produções que realmente transformam não só as unhas, não só esse lado, assim, da pessoa como profissional, mas ela em si. Porque eu sei que as mulheres que passam por você, que conhecem a sua história, elas não saem de lá transformadas apenas por uma unha. É outra coisa. É outra vibe. O feedback é outro. Teve gente que chegou, fez curso, fez eventos com você, mas foi lá, tipo assim, que você percebeu que era só para colher informação para replicar depois? Sempre, né? Mas ninguém copia o que é ruim. É verdade. Né? E antes eu me irritava. Antes eu ficava chateadíssima. Mas a gente amadurece. É luta. E aí a gente entende que se as pessoas estão ali, pode ser que seja 100% admiração, né? Por ali, E tem às como vezes- espelho. E às vezes não. Mas vida que segue. É muito mais sobre o outro do que sobre mim. Então eu tô aqui para dar sempre o meu melhor, independente do que as pessoas falam. Sim. Né? E hoje eu entendo isso. Hoje eu não sofro mais com isso, eu não sofro mais por cópias. Tá copiando, copia mesmo. Porque ela copiando, sempre tem um autor. Sim. Né? E se eu sei que eu sou o autor, não só eu sei, como outras pessoas também sabem. Então, assim, eu acho muito bacana quando a pessoa pega uma informação e usa para Dá os créditos também, no dar mínimo, os créditos, né? E outra coisa. Mas nem sempre é assim, nem sempre é recíproco, né? Sim. E a gente tem que saber lidar com isso. Então, hoje eu não sofro mais com isso, graças a Deus. E tu consegue perceber facilmente assim, tipo, porque eu sei que nem todo mundo que se aproxima de você é com boas intenções. Às vezes a pessoa vai ali realmente só para colher informação, para pegar uma ideia, para pegar realmente alguma coisa ali que ela possa, tipo, vou pegar aqui para mim e vou realizar. O mercado nail, ele é muito competitivo. Sim. Sempre foi. E o que eu sempre quis trazer dentro de todos os eventos, tudo que eu faço pessoas precisam de pessoas. Sim. Eu passo muito essa visão de crescimento junto. Antes era muito individual, sabe? Eu que tenho que aparecer, o meu curso. E eu acredito que eu quebrei um pouco disso aqui, pelo menos na região. Eu sempre fiz eventos que chamei outras nail designers para estar junto comigo. Eu sempre dividi o palco. Eu sempre soube fazer isso, sabe? E por mais que muitas vezes eu possa ser decepcionada com isso, eu acredito nas pessoas, sabe? Eu acredito que nem todo mundo tem maldade, nem todo mundo tem inveja. E a gente não tem na testa das pessoas. Eu tô aqui com você, enfim, eu tô aqui para acrescentar. Então a gente vai ter riscos, né? Sim. E eu sei que nesse meio eu posso ter decepções, como também posso ter acertos de parceiras que podem agregar muito a mim. Então eu sigo com esse pensamento que pessoas precisam de pessoas. Isso, vou continuar no meu propósito, levando junto comigo, levantando essa bandeira da união das designs. Graças a Deus hoje eu percebo, né, que através de mim muitas designs estão juntas, se uniram, entenderam, né, que a união faz a força, né, amiga? Então, assim, eu tenho um mundo dentro de mim, elas têm outros, então ideias se associam, pessoas crescem com outras pessoas, quem te acompanha passa a me acompanhar e vice-versa. Isso é bom. Se as pessoas têm esse pensamento, a competitividade acaba, sabe? E é isso, é sobre isso. E tudo bem. Se você não entende o propósito, se você não quer crescer comigo, tchau. Outras pessoas talvez queiram. E o que elas fazem não é com você mais.
Tipo, você foi ali, você foi com o coração aberto, você tá aberta e você é a pessoa que acredita nas pessoas, que acredita no lado bom do ser humano. Então, se ela foi ali só por maldade, então isso é com ela. É com sobre ela, a ela. consequência dela, é os atos dela depois, é ver se isso realmente vai ter futuro pra ela. Mas não quer dizer que isso interfere em você, até porque não tem nada a ver com você. É tudo sobre ela. E assim, eu sei, né, o que eu conheço, assim, de você é uma pessoa que é muito determinada. Tipo assim, pensou numa ideia, Bárbara faz. Tipo, Eu sou estalei, faz. alocada. Tem Ela gente é que diz, muito que louca. ação. Ela é muito, tipo assim, muito ação. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou planejadora. E às vezes isso é bom, porque evita que a pessoa, assim, passe muitas dificuldades lá na frente. E às vezes é ruim, porque perde também oportunidades porque planejou demais, sabe? É. E aí eu vejo Bárbara, tipo, eu pensei, vou fazer. Não sei o que, vou fazer. Eu sou digo, meu Deus, quero. imediatista. Exato. Demais. Eu Exato. penso em algo e eu sempre falo pro Ricardo, hoje eu já uso como chantagem, né? Eu sempre pensei em coisas e Tipo deu milionário. certo. Você já fiz alguma coisa que deu errado? Ele pensa, não. Então, Assim, pronto. por mais que seja trabalhoso, que não seja o esperado, Aham. a experiência Não, mas eu Bárbara tenho. gosta de diferencial. Ela não vai no comum, não. Ela é Não, eu assim. gosto de coisas diferentes. Eu sempre gostei de inovar em Inovar. tudo. Isso desde Desse do, jeito. do ambiente até os kits das alunas. Eu sempre elaboro. Eu sempre penso em algo diferenciado, É, dá pra ver. né? Eu sempre quis trazer esse conceito e estamos seguindo aí, nesse pensamento, fazendo dessa forma, porque o mais do mesmo todo mundo faz. Sim. Então, se eu me diferencio, se eu paro para. Porque as pessoas têm muito o costume de fazer o seguinte: eita, ela fez, eu vou fazer igualzinho, porque deu certo. É. Só que daí ela perde de criar, ela perde de ser Perde a protagonista, Sim. sabe? Ela perde de se desenvolver a própria criatividade e de se destacar por algo diferente que ela produziu. E aí ela fica, né, tipo, naquele Ctrl-C, Ctrl-V, E o que copia é e que cola. acontece muito comigo, Bárbara? Bárbara? Jéssica! O que é que acontece muito com Jéssica? Eita! O que é que acontece muito comigo, Jéssica? As pessoas não costumam me dar muito palco. Sim. Não sei por quê. Enfim. Uma pessoa Mas que elas dá me tanto palco impulsionam. pras pessoas. Mas isso é tão bom. Deus já vem me mostrando muito isso. Isso é tão bom porque ele me faz montar o palco e ser a protagonista da minha história. Eu não só sou telespectadora que tô ali assistindo. Eu sou aquela que bota a mão na massa, sou aquela que constrói e que crio. Então eu tô construindo a minha vida, sabe? Eu tô construindo o meu império e isso é muito bom. Sim. Às vezes os nãos que te dão, as portas fechadas que batem, né, na tua cara, te impulsionam a ser uma pessoa forte, Sim, a ser uma demais. pessoa empreendedora. Por que Bárbara decidiu ter uma loja? Eu ia perguntar isso agora. Esse lado empreendedor. Da onde é que surge uma loja assim? Do nada. Bárbara, eu não quero saber de unha, do nada Bárbara nem o design, do nada Bárbara nem os pró. Porque Bárbara começou a dar os cursos e Bárbara não tinha apoio de loja nenhuma. Sim. E quando tinha, já conseguia apoio, era um sofrimento lascado. Processo. E aí, Bárbara começou, né? E uma coisa também que me fez, que me levou até a Neus Pro foi qualidade. Como assim? Lá no comecinho não existia o tanto de marcas, e até tinha, mas não tinha a facilidade que tem hoje. Não existiam marcas que te proporcionavam, assim, um posicionamento, vamos dizer. Eu ensinava a minha aluna, mas eu não sabia indicar o produto a ela, porque tanto fazia ela encontrar aquele produto como não. Sim. Eu mesma usava... para quem é neodesign que vai estar assistindo aqui, né? Eu usava um top coat de uma marca, nem top coat não, mas a preparação em si. Eu usava uma preparação toda assim, dividida, de uma marca de outra, de uma marca de outra. E eu dizia, Ricardo, não dá certo. Eu vou dar um curso, como é que eu vou indicar a minha aluna? Como é que ela vai ter o meu resultado se ela não trabalhar com um produto bom? Então eu comecei a caçar a marca e achei a marca da Adore, né? Gosto muito da marca, né? Foi assim, o que me abriu os olhos, sou muito grata. E foi quando eu conheci a marca, fui para o Rio de Janeiro,
estudei lá, aprendi lá com eles, trouxe a marca para o Nordeste e a partir daí, na minha mesa, só tinha aquilo ali. As minhas alunas entenderam a questão sobre o produto da mesma marca, a qualidade do serviço, e eu consegui ter um posicionamento melhor, eu consegui ir me destacando por aquilo ali. E aí fui vendendo para as minhas alunas e a demanda foi aumentando, fui conhecendo mais representantes, e aí fui agregando. Quando eu vi, estava com a lojinha já no fundo do meu salão. Eu já estava fazendo armário lá para botar os produtos. Sempre pronto ali, os cursos. Só que competitividade, né? Mais uma vez bateu na minha porta. Ninguém ia comprar a mim. Só as minhas alunas compravam, mas ninguém entrava no meu salão, porque era o meu salão. Eu não conseguia vender o meu produto. E aí foi quando Ricardo... Porque era Bárbara Cavalcante. Não sei, né? Às vezes as pessoas travam ali, enfim, né? E aí eu lembro que Ricardo fez Caruaru, tem uma galeria, tal. Vamos botar lá, ó, esse móvel que tu fez pra cá, dá exatamente na galeria lá. E foi incrível. O móvel se encaixou perfeitamente. Só precisei mandar fazer mais um balcão e montei a lojinha na galeria. E aí eu acredito que eu passei uns 3 meses na galeria e pela fé... uns 3 meses depois o Ricardo viu um ponto. Aí o Ricardo começou a ficar ousado, né? Antes ele me dava freio, mas ele começou a ousar. E ele achou um ponto que era 5, 6 vezes maior do que o pontinho da galeria. Eu disse, tu é doido? A gente não tinha nem... produto suficiente para isso. Não tinha nem o dinheiro do aluguel. Só que daí, quando eu vi o ponto, eu disse, Senhor, era sobre isso. Mais um pouco. E a gente, com a cara e a coragem, eu botei para dar curso. Eu dava tanto curso, Jéssica. Eu dava tanto curso e tudo era pra loja. E pela glória do Senhor, muita tribulação para abrir essa loja. Muita tribulação. Foi 7 meses. Sendo enrolada pelo marceneiro, mas enfim, é outra história, outro podcast. A gente conseguiu, né, abrir a loja, e é meu xodó, né, a loja mais linda de Caruaru. E eu quis trazer o diferencial também para a Neus Pro, se são mulheres que vão ali. Linda. Eu quero empreender de uma forma diferente, eu quero um lugar que elas entrem e se sintam à vontade, que seja um lugar realmente para elas. E foi o presente da pandemia, foi a Neus Pro. Ela vem sobrevivendo nesse vai e vem, né, de fechamento. Mas Deus é fiel demais. Eu tenho uma clientela maravilhosa, Neus Designs maravilhosa. Lá a gente promove também workshops solidários, workshops por um valor bem em custo-benefício, em troca de produto. Então, assim, além... Da loja do produto, da qualidade que eu sempre quis ter. Hoje não é só Mais Adore, hoje é todas as marcas. E se Deus quiser, mais e mais, dentro da loja, a gente também oferece o conhecimento. Sim. Porque o conhecimento, ele tá aí, né, cada vez mais forte. E é esse conhecimento que vem transformando a vida de muitas mulheres, graças a Deus. Muito top. Eu vou ficar falando. Não, mas é muito bom. E, tipo, esse teu lado empreendedor, o teu lado da ação, te levou ao lugar que você tá hoje. Né? Então, eu queria que você desse uma dica. Acho que essa aqui eu vou parar para escutar real, assim. Vou anotar. Peraí que eu vou pegar. Pega o papel e caneta aí. Pra me anotar, porque às vezes não, acho que 80% das vezes a gente precisa desse lado, assim, tipo, vou fazer. Não tô vendo o dia da manhã, não sei como é, mas eu vou fazer, eu quero, é meu sonho, eu vou lá e vou fazer. Porque às vezes a gente fica tipo, será que sou capaz de realizar isso? Será que vai dar certo? Será que isso é pra mim? Será que vai funcionar? E a gente acaba deixando a oportunidade passar, como eu disse. Tipo, o lado planejador, às vezes ele funciona e às vezes não. Porque às vezes a oportunidade passou, foi para bem longe e você não agarrou. Pelo medo e pelo planejamento. E, vou pensar em cada detalhe. E às vezes esse lado, tipo, da ação, pensei, vou fazer, funciona muito. Então, dê aí uma dica para as pessoas que estão aí nesse processo de vou, não vou. Será que pode, será que não pode? Como é que vai funcionar isso?
O planejamento, ele é real, tem que ter. Sim. Né? Em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter um planejamento. Até hoje eu falo para as meninas, quer fazer um curso? Economiza. Sim. Tira ali sempre um valor, vai guardando. Porque tem gente que até, inclusive, passa a vida dizendo que sonha em fazer o curso com Bárbara, mas assim, a gente tem que ter um caixa, né? Eu acredito que a gente tem que ter o caixa que honra com os nossos compromissos e a gente tem que ter um caixa 2. Então, eu sempre tive o meu caixa 2, que foi os cursos. Meti a cara, né, com medo mesmo. Eu tinha um pouco de insegurança, né? Eu sempre tive o compromisso de passar com responsabilidade daquilo que eu estava fazendo. Porque eu sei que eu lido diretamente com sonhos, pessoas que pegam tudo o que tem e investem, às vezes, num curso. Né? E muita gente é frustrado nos cursos. Muita gente não tem resultado. E eu tenho muita preocupação com isso, e oferecer um bom resultado. Então, por isso que eu venho sempre me capacitando, estudando, para sempre melhorar aquilo que eu passo, com responsabilidade. Por isso que hoje a gente tem a formação de instrutores para passar esse conhecimento da forma certa. Porque eu também quebrei já a minha cara lá atrás. Eu não aprendi da forma que tinha que aprender e eu não culpo minhas professoras iniciais. É as informações que são passadas erradas, também. Mas hoje está muito mais fácil. Sim. Então, eu sempre tive meu caixa 2 que eu sempre investi. E eu nunca fui apegada a dinheiro. Isso é bom e isso é ruim, né? Mas o propósito, de novo, vou trazer o propósito aqui. Quando a gente sabe que a gente tem um propósito, a gente luta com ele com unhas e dentes. Com unhas e dentes, até o fim. E o que faz dar certo é você. Se você se deixa desmotivar por qualquer coisa, se você viu uma brechinha que não deu certo e já desiste ali, você não evolui. Talvez você não esteja pronta para viver aquilo, porque viver o propósito vai doer, vai ter quedas, vai ter altos e baixos, vai ter dificuldade, vai ter vai ter porta na cara, vai ter tudo. Vai faltar dinheiro, vai ter que parar a obra no meio, vai ter que abortar alguns sonhos para conquistar outros. E aí você viver naquela incerteza, se eu tivesse feito, tinha dado certo. Faz logo, sabe? Então, eu e o Ricardo sempre teve isso. A gente não tem o que perder. A gente tem saúde, graças a Deus, para lutar e conquistar. A gente nunca foi apegado a dinheiro. O dinheiro é necessário, lógico, tem que ter, né, uma reserva clara, a gente tem que ser consciente. Mas eu sempre acreditei nessa verdade, sabe? Quando eu vi que nem todo mundo, Jéssica, encontra aquilo que nasceu para fazer de cara. Por isso que tem muita gente que inicia uma coisa, viu que não é aquilo não, já vai para outro. Sim. Eu fui agraciada por Deus por encontrar o meu chamado, por encontrar a virada de chave rápido. Então, eu estava até conversando com o Ricardo esses dias, que eu disse, meu Deus, caramba, ainda bem, amor, que a gente encontrou aquilo que a gente se identifica de cara. Porque hoje ele é muito realizado nas fotos e eu sou muito realizada nas unhas. Mas nem com todo mundo é assim. Nem todo mundo se encontra. Tem gente que faz faculdades, não dá certo. Então, eu não julgo. Aí eu falo isso pra Erinha direto. Eu digo, eu já comecei e parei tanta da coisa na minha vida porque não me identificava. Porque até você chegar, como eu disse lá no começo, até você chegar no que você foi chamada pra fazer, não é todo mundo não. Que tem esse propósito de cara e chegou rápido e tal. Leva tempo, é um processo. Então, é mais sobre a gente se descobrir. Se descobrir. E eu me descobri nas unhas. Eu era altamente... Como é que eu posso falar? Eu era altamente insegura. Eu era altamente incapaz na minha... Eu olhava pra mim e dizia, não tenho capacidade para isso. E pro curso? Eu era totalmente insegura. Você tem que falar com as pessoas, você está ensinando, além da responsabilidade, para quem é insegura, é um E desafio. Aí as unhas me fortaleceram muito. A trajetória das unhas me tornaram uma grande mulher. Hoje eu posso dizer que eu sou não sou só Bárbara, né? Hoje eu sou uma grande mulher, sou uma grande mãe, profissional responsável. E quem me tornou isso foi as minhas escolhas. Sim. Então... é o quebra-cabeça da vida, né? As peças estão ali, basta você entender o propósito, o seu chamado, colocar amor naquilo que você faz. Porque se você entra numa profissão, qualquer ela que seja, e entra pelo dinheiro, você não cresce. Não funciona. Não então, vai funcionar. Quantas vezes eu fiz curso e não fui remunerada? Porque todo mundo só vê o lado bom.
só vê ali a foto do Instagram, a conquista do carro, da casa, da loja. Mas ninguém viu quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu tive que abrir mão de sonhos, quantas vezes eu investi muito dinheiro. Tem gente que diz, nossa, o curso tá caro. Mas o tanto que eu investi para te dar esse curso hoje com segurança. Desse jeito. Sabe? Então, é sobre isso. Sabe? É você entender o seu propósito e você fazer com amor. Se você não colocar amor e você não fazer porque você ama aquilo, você não cresce. Então, eu acredito que hoje eu me destaquei nas unhas porque eu tenho amor pelas unhas, pelo mundo das unhas, pelas nail designs. É a minha causa, é o meu propósito, é o meu chamado que vai além das unhas. Uau! Arrasou! E assim, as pessoas conhecem Bárbara Cavalcante, conhecem a Neus Pro, conhecem esse mundo aí profissional. Mas assim, a Bárbara real, do dia a dia. Quem é Bárbara no dia a dia? Porque Bárbara não é só uma profissional. Bárbara não é só aquela pessoa que tá ali, a que faz curso, a que faz grandes eventos, que promove grandes coisas. Mas é também um ser humano que tem a sua vida, tem a sua particularidade, que é mãe de 2 crianças, que é esposa. Então, assim, é uma pessoa que outras pessoas vão olhar assim e vão dizer, meu Deus do céu, eu também sou mãe, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho casa. E se ela pode, se ela chegou nesse nível, se ela chegou nesse lugar, eu também posso. Que as pessoas têm muito isso, tipo, vê Bárbara hoje, mas não vê Bárbara por trás ali das unhas, por trás do curso, por trás das fotos do Instagram, onde você é uma pessoa que é uma pessoa, tipo, normal, tem sua vida, você tem sua correria do seu dia a dia, de como mãe, como esposa, como dona de casa, tem tudo isso. Perrengues, Exatamente. Então, tipo, as pessoas eu acho que deviam prestar atenção que não é só a profissional, né, que tá ali, que já passou por tantos perrengues, porque a pessoa vê aqui, mas não lembra de cada degrau para subir ali. E acha que é impossível ela chegar lá. Tipo, tenho certeza que tem muitas pessoas que olham pra tua foto e dizem assim, meu Deus, é impossível eu chegar ali. Por quê? Ah, porque eu tenho um filho. Ah, porque eu tenho um marido. Várias porque hipóteses, eu né? tenho isso. Ah, porque eu tenho aquilo. E tem uma frase que eu até escuto muito e eu acho muito interessante. Tem pessoas que usam os filhos como desculpas e tem outras que usam como motivação. Você começou a ter motivação porque você estava grávida, você precisava dar um futuro para sua filha. As unhas nunca tinha dado certo, até eu ter o meu propósito, que é a minha filha, né? A minha força maior, aquele que me motiva. Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam se apegar, é a motivação que você falou, ter uma motivação maior, ter um propósito maior para realizar aquilo, senão não vai funcionar. E elas precisam entender também que o que qualquer ser humano da Terra faz, elas também podem fazer. Com certeza. O que qualquer pessoa faz, elas podem, e às vezes elas não enxergam essa capacidade nelas. O problema é que as pessoas querem muito a vida do outro para si, né? E quando você entende que o que cabe a mim não cabe a você, o propósito que Deus tem para sua vida, às vezes não é o mesmo que ele tem para mim. O carro que ele tem para mim não é o carro que ele tem para você. Exatamente. Entende? Então todo mundo tem sua particularidade. E comigo não é diferente, né? Eu tenho os meus sonhos, meus projetos, meus propósitos, mas também é doloroso. Muitas vezes eu tenho que abrir mão, estar com meus filhos para estar dando um curso. É o que eu sempre falo, se não adianta você olhar para uma foto, querer aquela vida se você não está disposto a pagar o preço que aquela pessoa pagou para estar ali. E no meio do caminho muita gente desiste. Sim, muitas. Né? Então, foca no teu processo, foca no teu chamado. Porque enquanto você fica olhando a vida do outro, se comparando, você se destrói. Se destrói. Internet, até eu entender isso, né? Às vezes eu ficava, nossa, por que não acontece comigo? Lá no comecinho, nossa, dá certo pra ela. Mas quando eu parei de focar no outro e foquei em mim, funcionou. Vi o que era que tinha que ser diferente em mim, as coisas funcionaram. Desse jeito. Então, assim, realmente, quem olha de fora acha que é tudo fácil, mas não é. Você tem que parar de se comparar, de, tipo assim, de olhar pra Bárbara e dizer assim, meu Deus, porque ela... Sendo que, às vezes, a pessoa tá simplesmente em degraus diferentes naquele momento ali. A diferença... A pessoa tá ali no começo, aí vê Bárbara que tá ali há não sei quantos anos, que já fez tanto, que já deu tanto curso, que já fez tanto curso, aí quer se comparar e se frustra, desiste, acaba, para. Simplesmente porque olhou outra pessoa e diz, mas aquela pessoa conseguiu. Sim, mas quanto tempo aquela pessoa fez aquilo ali? Não existe diferença nenhuma
entre eu e uma outra profissional. O que diferencia? O tempo de carreira, Exato. o tanto que eu já aprendi, desenvolvi, Exato. e o tanto de história que eu já construí até aqui. É impossível as pessoas chegarem até onde eu cheguei, não. Sim, As pessoas podem ir até mais além do que de onde eu fui, com certeza. né? Mas a comparação destrói. Isso é muito. Então a gente tem que focar no nosso, se unir às outras pessoas para crescer também, né? Entender isso e parar de se comparar tanto, porque quando a gente se compara, acabou. Acabou. A gente para de focar no nosso para focar no outro. Eu costumo dizer que a única pessoa que a gente deve se comparar é com a gente de ontem. É. Quem eu fui ontem? Então, o que é que eu posso fazer de melhor amanhã? O que é que eu posso fazer de diferente aqui do que eu fui ontem? Então, a única pessoa que qualquer ser humano devia se comparar é com ele próprio. Eu acho que funcionaria melhor a vida de cada pessoa. Mas é muito louco. E 2022, como é que tá aí? Socorro, tá nas projetos, portas. muitos planos, muitos sonhos. Muitos planos, muitos projetos, mas zero ansiedade, porque eu muitas vezes planejei muitas as coisas e o rumo foi totalmente diferente. Que às né? vezes a gente, quando tá com aquela ansiedade, tá com aquele sonho ali, a gente quer acelerar o processo. É. Quer passar na frente das coisas. E não funcionar assim, né? Não. Mas a gente tem que se programar assim. Sim. Então eu já entro 2022 com o pé direito, com vários projetos assim para executar. Já estou executando alguns. Estou ansiosa por um. Você está em uns, tá, querida? Aguardem, diga nada. Aguardem. E é muito bom, né? A gente ter. Eu sempre trabalhei assim, focada em grandes coisas. Sim. Por isso que eu não tenho tempo de perder tempo com mimimi, com fulaninho, cicraninho, Sim. nada disso. Porque eu sempre sou louca, a louca, né? Eu pego o Ricardo, ele só me ajuda a me dar um empurrãozinho para me dar mais força aí nas minhas loucuras e que dão muito certo. Então, eu sempre estou empenhada em coisas diferentes dentro do mercado das unhas, porque o meu intuito realmente é fazer a diferença. E aí, 2022, eu creio que vai ser um ano, assim, de muito crescimento. Vai ser um ano, assim, de divisor. Vai ser um ano do romper, né? Sim. Um romper de Deus na minha vida, na vida Sim. das pessoas que estiverem comigo, das minhas alunas. certeza. Trazendo ainda mais conhecimento, focando na minha missão, na minha trajetória, caminhando sempre para frente, sempre olhando os obstáculos, mas passando por cima deles. E é sobre isso, né? E pela minha causa maior, que é os meus filhos, Sim. os meus sonhos, minha família, enfim, que é a minha base. Com certeza. E assim, antes de tudo, quem é Bárbara hoje? Diferente da Bárbara de 8 anos atrás, quando começou. Então, Bárbara hoje é uma profissional super, hiper, mega realizada, super segura. Eu acho, né? Eu sou. Às vezes bato em insegurança, mas a pessoa. Opa! Sim. Mas sou uma pessoa 100% realizada. Entendi o meu propósito. Entendi que nem tudo é no meu tempo, nem tudo é do meu jeito, mas que Deus vai moldando. E que comigo, que fiquem, né, as pessoas que realmente entendam isso, que queiram crescer. E Bárbara hoje é empreendedora, mãe, neodesign, enfim, blogueira. Tudo mais um pouco. Estou me descobrindo ainda, estou apta aí a novos desafios, quero me conhecer ainda mais, quero crescer ainda mais na profissão, como mulher, como esposa, como tudo. Né? Não quero me limitar só a isso. Não sei do dia de amanhã. Ainda. Bárbara é muito... Tem quantos anos, Bárbara? Eu tenho 26. Meu Deus. Não sei se eu vou só empreender nas unhas, eu sou muito visionária. Tá nova demais ainda, isso tem tanto tempo para realizar todo sonho. Amém. Muito e é tempo isso. Ainda. Vamos viver 2022 com tudo. 26. Arrasou. É muito nova. Rumo assim. 27, né? Eu já tô... Fiquei triste agora. Mulher, tem quantos anos? Eu vou fazer 24 domingo. Mulher, tá muito novinha também. Não, 24 você tava onde? Não, mas para a comparação. Eu descobri o meu propósito agora. Calma, todo mundo leva tempo, tá vendo, gente? Como a gente é ser humano. Enfim, né? E uma palavra para resumir 2021. 2021 foi autoconhecimento. 2021 eu me conheci de verdade. Eu vi
as minhas limitações e eu vi também a grande mulher que eu sou. Uhum. Sabe, quando a gente tem um autoconhecimento e sabe quem a gente é, nada abala. Desse jeito. Eu acho que 2021 foi um ano muito disso. Daí muita gente se descobrir, né? Teve muita gente que tipo, continuou igual, mas teve muita gente, principalmente a gente mulher. Eu acho que foi um ano que muitas mulheres se destacaram. Nossa, eu me desenvolvi muito. muito. Pra mim, tá falando assim, nessa naturalidade aqui, foi muito online. Pro online, enfim, foi muito desenvolvimento pessoal. Desse jeito. Fiz alguns cursos que me ajudaram muito na A gente comunicação. mulher vai. A gente já domina, né? Mas acho que a gente vai dominar ainda mais, porque foi um Vamos ano que dominar o mundo. muitas mulheres se desenvolveram, buscaram realmente o autodesenvolvimento, se desenvolver como pessoa, como ser humano, como mãe, como esposa, como, né? Como profissional. Acho que foi um ano que, tipo, que eu saí, fui do fundo do poço, voltei, subi, desci, mergulhei no fundo, no raso do fundo do poço, ainda cavei mais um pouquinho, fui lá embaixo, dei um mergulho, subi. Mas também foi um ano onde eu me descobri, onde eu me realizei mais, onde, tipo, eu acho que eu passei muitos anos dizendo assim pra mim, meu Deus, eu vou terminar o ano com a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E esse eu acho que vai ser o primeiro ano, assim, da minha vida que eu vou terminar realmente, assim, feliz. Ainda, claro que eu estou no processo de realização de sonhos, Eu tô mas... acompanhando, tô achando maravilhoso. Mas para o começo desse ano e o final, tipo assim, não sou a mesma Jéssica. Eu acho que muitas mulheres que eu conheço não é a mesma pessoa do começo do ano para agora. A gente buscou muito esse desenvolvimento, essa questão de, tipo, tirar a vergonha, ser mais, tipo, aberta e conversar e falar e saber se colocar. Foi muito top 2021 para isso. Foi muito, muito, muito. 2021 é um ano que a gente nunca vai esquecer. Nunca Não. mais. É um ano Foi marcante. marcante. Foi tipo, muito aprendizado, muito desenvolvimento. E eu acho que com tudo isso, com a gente recolhendo, né? Pegando todo esse desenvolvimento, tudo isso que a gente viveu em 2021, 2022 vai pegar fogo com a gente. Já. Socorro, que eu não vejo a hora. 2022 vai ser o ano que a gente vai botar fogo, viu? Em nome de Jesus. E Com propósito. Creio, sim, Por favor, gente, principalmente. pelo amor de Deus, vamos ter propósito. Não Vamos sai parar de focar. fazendo mil Foquem no seu propósito, no seu Foque no seu chamado, propósito, exatamente. sejam frequentes, sejam Sim. constantes, porque Exato. não tem como acontecer de um dia para outro. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma trajetória de sobe, desce, enfim. Mas Se desenvolva naquilo que você foi chamada para fazer. Porque é muito melhor do que você estar perdendo seu tempo tentando várias coisas, fazendo várias coisas, porque como a gente estava dizendo, porque com fulano deu certo, com ciclano deu certo, e aí você vai na ondinha. Não. Descubra o seu propósito, se encontre, né? Busque realmente se encontrar, saber quem você é, que quando você sabe principalmente quem você sabe quem você é no mundo, você sabe quem você é como profissional, você sabe. tudo. O principal é você se conhecer. Se conhecer, Ai, hoje me conheci demais esse ano. Não, e outra, foi um ano que eu acho que já teve outros encontros com Deus. O meu foi o primeiro. Primeiro e vai ser pro resto da minha vida, porque essa decisão eu não volto atrás. É uma constância, Jéssica. Mas foi um ano que você também, né, se reconectou com Deus. Como Bem é que agora você no tá aí? finalzinho do ano, eu decidi, né, um chamado muito forte. Chamado né? maior, não? Chamado maior. Porque às vezes você alcança o ápex. Você tem família maravilhosa, você tem os filhos maravilhosos, tem uma empresa maravilhosa, é bem sucedido, é conhecido naquilo que você faz. Mas o vazio, a lacuna, o que falta, tem alguma coisa te oprimindo ali. Deus preenche tudo. Tudo. Deus é maravilhoso. Sim. Então, entendi que o meu propósito é além das unhas. E quando eu falo além das unhas, é porque tem Deus ali, Sim. sabe? E ele é o quebra-cabeça fundamental. Ele é a chave da virada. Então, quando a gente entrega todos os nossos medos, ansiedades, porque a luta ele já fez, já lutou, ele já venceu por nós. Venceu. Então, é libertador. Então, eu sempre fui, né, da igreja. Já nasci e me criei no meio cristão. Mas poder me reconectar, eu já vivi muitas coisas
com Deus, sabe? Principalmente em Goiânia. Goiânia foi o lugar de deserto onde Deus me tratou muito. Ele me levou para longe de todo mundo que eu amava. E lá foi um dos principais, assim, que eu tive mais conexão com Deus. E quando eu decidi voltar, eu disse, Senhor, me leva, me honra, faz acontecer, Deus, na minha vida, pela minha filha. Enfim, essa era a minha oração. Porque eu tinha muita conexão com Deus lá. E eu voltei e fui deixando, fui trabalhando. O trabalho foi tomando conta de tudo. Sim. E fui. Deus me abençoou, Deus me honrou, Deus me trouxe de volta para o lugar que eu não tinha construído nada e me fez construir meu império, Sim. o meu castelo. Só que Mas eu tava deixou o espaço deixando dele Deus de lá. lado, eu tava deixando Deus de lado sempre. E ele Né? assim, vou deixar o meu espaço. Uma hora. E não foi nem preciso, assim, algo acontecer, uma dor, uma perca, mas foi algo muito Graças a Deus. forte, foi um reencontro muito Sim. forte, que eu senti a necessidade, era como beber água. Eu tava com sede, sabe? Eu tava com saudade de casa. Então, assim, foi muito assim, de repente. E eu sentia que eu tinha que ir. E foi como desesperador. Eu fui, voltei, me reconciliei. E, se Deus quiser, 2022 vai ser diferente também. Sim, Porque no meu é outra propósito coisa. é Deus, família e trabalho. Sim. Quando a gente entende esses 3 pilares, a gente é bem E coloca sucedido. cada um no seu devido Lugar, a gente é feliz. Exatamente. Então é isso. Eu costumo até dizer que às vezes a gente coloca, a gente tem Deus, a gente tem o trabalho, tem a família, só que tá tudo bagunçado. Tá cada um no lugar errado. E aí não funciona. Não funciona. Porque eu Não sempre encaixa. acreditei em Deus, eu sempre orei muito, eu sempre conversava com ele, embora eu não ouvia nada. Assim, eu acreditava num Deus de ouvir falar. As pessoas falavam, eu acreditava. Pronto, falou, eu acreditava, eu continuava acreditando, tinha medo de desacreditar. Mas, assim, mesmo nas minhas maiores dificuldades, eu tava lá, eu tava orando, eu tava de joelho. Escutava Deus? Não. Ele falava comigo? Também não. É que não Tipo tava assim, sensível, né? eu tava no meu deserto e no deserto ele não fala. No deserto ele trabalha, ele tá do nosso lado, ele tá escutando. Mas enquanto a gente não estiver pronto pra ouvir o que ele quer, ele não vai falar. É porque Então, Deus assim, permanece sempre no mesmo lugar. A gente que se exato, a distancia gente que se dele. distancia. E aí, chegou um tempo que eu fiquei com essa sede. Aí, eu digo, não dá mais. Tem que mudar, né? Essa escala de prioridades aqui tá tudo invertida, tá tudo errado, não vai funcionar. E aí, eu me vi numa situação, tipo, ano passado, né? Depois que eu tive Arthur, eu tive depressão pós-parto. E aí, em uma semana, eu perdi quase 20 quilos. Fiquei extremamente magra. Tá aqui, eu acho que, não sei, acho que tu lembra. Quando eu era muito, tipo, muito horrorosa. Eu tinha o cabelão, não, eu tinha o cabelão preto, passando de casa a noiva cadáver. Branca, eu tava branca, não tinha um pingo de sangue, eu só amamentava. E não comia. Faz parte. E eu olhava assim, eu olhando os stories meus antigamente, isso aqui meu era pra dentro, isso aqui, ó. Meu Deus, que coisa horrorosa é essa? E aí passou o tempo, e eu entrei numa fase que eu não queria mais nem cuidar de Arthur. Porque eu entrei em depressão muito. Tipo, eu só ficava no quarto, eu vivia chorando, não fazia mais nada. Eu só fazia as coisas porque, tipo, era obrigação. Mas a minha vontade era não sair de casa, era não sair do quarto. Aí eu fui procurar uns vídeos no YouTube pra assistir, pra parar de pensar na situação que eu tava. Aí encontrei os vídeos de Thiago Brunet. Aí eu passava, né? Aí eu queria escutar outra coisa. Aí vinha de novo ele, eu disse... Não sabe quando você vai botar aí dos comerciais nos intervalos, aparece os vídeos, aí eu... Deus, Respira. escuta, menina. Desse jeito. E eu lá no sofá, tá bom, meu filho, passa, tá bom. Aí tinha umas propagandas dele que não dava pra passar, e eu ficava, certo, beleza. Aí eu disse, eu vou parar pra assistir, sabe, esse suado. Bem assim, vou parar pra assistir. Depois que eu parei pra assistir, eu digo, meu Deus. E aí foram os vídeos dele que me tiraram da depressão, assim. Os vídeos dele ali, ele nem sonha, obviamente, que... É porque Deus usa as pessoas como canal, Exato. né? Exato. E tudo que ele falava, tipo assim, ele descrevia a minha vida, a minha situação e me dava ânimo. Ele escrevia a minha situação todos os dias e me dava um ânimo. E aí eu comecei a ter mais esse contato com Deus, mas mesmo assim, tipo, eu entrava na igreja, ia pra outro lugar e não queria, e não me sentia... Porque eu não gosto dessas
igrejas onde pregam religiosidade. Eu gosto da igreja que prega o Jesus vivo e não uma religião. É porque Deus transforma. Então, você tem que ir do jeito que você tá, enfim. Desse Na jeito. igreja é lugar doente, Deus trata lá. Aí eu, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida? E aí quando foi esse ano que, tipo, que eu mergulhei no fundo do poço, que eu cavei, aí eu achei que tava pouco o fundo, aí cavei mais. Quando já não tinha Socorro. mais nada pra, tipo, só terra meu dedo assim. Eu acompanhava, né? Do nada a Jéssica tava chorando, do nada a Chorando. Jéssica tava bebendo, do nada a Jéssica tava já sorrindo. Bebendo, desse jeito, tipo, sem nexo nenhum à vida, né? Eu usava muito álcool pra esquecer a dor, esquecer a depressão, esquecer os pensamentos que eu lembrava do que eu já tinha passado. Então, tipo, eu me lembrava com muita frequência de tudo. E eu chegava nos lugares e alguém falava e aquilo doía. E aí eu via as pessoas e doía. Então, tipo, toda hora eu tava doída. Então eu usava o álcool pra diminuir aquela dor. Então, quando eu tava bebendo, eu tava rindo. E eu tava com pessoas. Então eu não lembrava. Só que o efeito do álcool passa, né? É. E depois? Aí era quando eu aparecia chorando. Aí no outro dia eu bebia de novo, aí tava feliz. Olha aí Meu que Deus. legal. Tá ficando viciada, né, alcoólatra? E no Socorro. café da manhã não era mais café, era cerveja. De verdade. Nossa. E aí eu cheguei no limite, tipo, esse ano cheguei no limite, tava deixando ela em casa e tava indo embora pro bar. Não aguentava mais. Então o meu refúgio era isso. Chegava no final de semana, era eu ficar em casa. Tchau, quer ir não? Tchau. Ia-me embora. Ia beber. E, enfim, aí quando eu entrei no fundo do poço, né, que eu tava só com um dedo assim, Deus fez, não, chega. Já deu. Aí ele foi lá, me tirou, limpou assim, bem bonito. Falei, bora agora. Agora é nós. Aí eu me lembro que um dia antes de eu chegar no dia que eu fui pra igreja, que eu fui convidada por uma amiga minha. E aí quando eu cheguei lá, antes de chegar na esquina dentro do carro, aí eu me lembrei de novo. Aí eu comecei a chorar. Na esquina da igreja. Aí eu digo, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não suporto mais conviver com esses pensamentos. Com essas dores, com essa sensação no coração. Não aguento mais, não suporto mais essas lembranças que me machucam. Aí quando eu entrei, foi literalmente a cura. E aí... É liberar o perdão, né? O perdão, ele nos liberta. E era outra... exato. Era outra coisa que eu tinha muito na minha cabeça. Eu vou perdoar por quê? Ninguém nunca me pediu perdão. Só que não é sobre a pessoa pedir perdão. É sobre eu querer viver em paz, eu querer ser liberta. Eu não tô libertando a outra pessoa do erro dela. Independente do meu perdão, as consequências vão vir para todo mundo. O que cada um planta, ele vai colher. Então, tipo, eu precisei levar muita lapada até aprender isso. E, obviamente, eu perdoei as pessoas que mais me magoaram na minha vida. De boa. De boa. Consegui perdoar, Deus foi lá, moldou meu coração. Eu saí de lá curada. E aí ele disse, ó, eu vou fazer isso, isso e isso com a sua vida, pronto. No outro dia ele me botou em ambiente, no outro dia ele começou a botar coisa. E de lá pra cá é só assim, tipo, só tijolada. De mês em mês, ele me coloca nas coisas assim, eu digo, meu Deus. Eu deveria ter me rendido antes. Mas eu entendo que era pra ser agora. Eu precisava ter passado pelo processo. Que vai, né, alcançar várias outras pessoas, Amém. outras mulheres. E Deus faz assim, é lindo. Eu precisava passar pelo processo, senão eu não tinha amadurecido, eu não tinha criado força, porque todas as minhas dores eu lutava por elas sozinhas. Né? Quando não tinha o álcool, quando não tinha a oportunidade disso, eu lutava com elas sozinhas. Eu tava sempre, tipo, não, eu vou ser forte, eu vou continuar, vai dar certo. Aí eu caía, mas depois eu me levantava e dizia, eu vou ser forte, vai dar certo. Só que enquanto a gente não se apega a ele, a gente não deixa ele realmente fazer aquilo que ele quer na nossa vida, a gente vai sempre cair e levantar. A gente vai estar sempre bem e mal. Insatisfação, né? Insatisfação e faltar alguma coisa. E eu só vou ser que... feliz quando eu tiver aquilo. E aí você conquista aquilo e falta mais coisa e nunca tá satisfeito. E quando ele entrou, quando eu deixei ele entrar no meu coração, eu digo, agora não tem mais ferida. Agora tá tudo cicatrizadinho. E agora eu tenho ele, que preencheu tudo. Então, tipo, hoje eu não sinto falta de nada. Amém. Nada. Não sinto falta de nada. E é nítido, né? É nítido. Aí. Não realizei grandes sonhos ainda, porque eu estou no processo. Tipo, faz 5 meses só. Uma bebezinha, mas 5 meses, mas eu estou assim, tô aqui, Deus. Qualquer oportunidade eu digo, eita, aqui, Senhor. Amém. Pronto, bora lá. Segura a minha mão. Segura na mão de Deus. E vai. E vai. E é isso, é sobre isso, construir uma trajetória com Deus, né? Porque quando a gente tem a prioridade no reino do céu,
Sim. É diferente a Diferente. caminhada. O brilho é outro, o diferente propósito demais, é outro, sim. a alegria, o contentamento, né? É. Ser contentado, né? Com o que a gente tem hoje, porque tem muita gente que foca muito numa amanhã, no futuro, que a gente nem sabe que se vai ter, é E não incerto. vive agora. Então a gente tem que viver o agora, dentro do propósito Sim. chamado Planejar sim o futuro, mas viver o hoje, viver o hoje. agora, viver o momento, viver o que tem para viver e é isso. Amém. Agora, para finalizar, dê um conselho para aquelas pessoas que estão no processo ainda, tipo, começou, ainda está naquela insegurança, vê que é um mercado que hoje em dia, vamos dizer que para iniciante é um pouco mais, vamos dizer que devagar, pelo tanto de opções que já tem no mercado. Então, para uma pessoa que está iniciando agora se destacar, ela precisa ter muito conhecimento, ela precisa fazer aquilo ali com muito amor, com muita dedicação e plano de ação. Pensou, bota para fazer e pronto, não fica esperando o amanhã não. Então dê um conselho para as pessoas que ainda estão no processo e não sabe se vai, não sabe se fica. Entenda quem é você, se autoconheça, né? É isso mesmo que eu quero para minha vida. Eu sou feliz fazendo unha, eu sou feliz em outra área que você atue. Se não, procura algo que te complete. Procura Sim. algo que tu tem realmente prazer e satisfação em fazer, né? E dê sempre o seu melhor. Quando a gente dá o nosso melhor, as coisas fluem, Sim. né? Então, é dar sem querer receber, é dar mesmo, é se doar aquilo ali. É verdade. É fazer acontecer. Para quem está iniciando no mundo das unhas, foca no teu crescimento profissional, treina, Sim. né? Treina, aplica tudo que você aprendeu. Saiba quem vão ser os teus mentores, quem é que tu vai seguir, qual o método, quais são suas referências. Seja muito claro sobre isso, né? Estudar é libertador, o conhecimento liberta. Sim. Então, quando você também investe nesse conhecimento, você cresce. Não existe uma fórmula mágica, né? Então, você tem que aprender e aplicar, aprender e aplicar. E aplica na mãe, na tia, na vizinha, Qualquer não oportunidade, desiste. é Né? verdade. Se você entende que aquilo é para você, agarra com unhas e dentes. É verdade. Então, dá certo. Dá muito certo. Porque hoje o conteúdo está sendo entregue de uma forma muito boa. Sim. Né? Então, todos os perrengues que eu passei no começo, eu te garanto que da forma que eu ensino, você não vai passar pelos mesmos perrengues. Então, saiba escolher os teus mentores, os teus professores e foca no teu processo. Para de olhar para o lado, né? E os nãos vão vir para te fortalecer para os sims. Né? Preciso mesmo ter os nãos para você provar a si mesmo, não ao outro, que você é capaz e que você vai conseguir. Então, se eu conseguir, com certeza, essa outra pessoa aí que tá do outro lado vai conseguir também, porque eu não tinha dom e talento nenhum. A única coisa que eu tinha era persistência e vontade de crescer e dar o melhor para a minha família. Então, é sobre isso. Arrasou. E aí, gente, vocês gostaram? Eu quero que eu quero que vocês digam aqui nos comentários qual foi a parte que mais você se identificou, né? E qual o processo que você tá? Eu tenho certeza que a gente vai gostar muito de ler o seu comentário, ler a sua história. Comenta aí. Entre em contato com a gente vai amar escutar o feedback de vocês também. Quero agradecer a Bárbara por ter gravado comigo esse último. Eu tenho certeza que vai ser top. E que você, que é mulher, precisa assistir esse vídeo. E enviar para outras pessoas, para que mais curtam, compartilhem, né? Se vocês quiserem, eu me convidando, se vocês quiserem eu de volta aqui, vocês comentem muito, né? Quem sabe. E para que outras mulheres também entendam que elas também podem. É o que a gente tá batendo aqui na tecla. O que qualquer ser humano da Terra pode fazer, você também pode. Então, pare de se comparar e entenda que você também é capaz de realizar os seus sonhos. Independente se o seu sonho for neodesign, se o seu sonho for outra coisa, você é capaz de realizá-los. Tudo depende de você. Botando seu diferencial sempre. Exato. Tentando inovar e ser o diferente, né? Porque mais do mesmo, todo mundo faz. Saia do comum. Por favor. Vamos mudar o mundo, por favor. E em 2022, vocês se preparem, porque como eu já disse antes, vai
ser fogo aqui, Vai viu? bombar, minha Ai. gente. Olha, vai ser Se normal, preparem, viu? se preparem, que 2022 vai ser transformador, não só para nossa vida, mas para a sua também. E é Acredito. isso. Obrigada, Obrigada. gente. Gente, um beijo e até 2022 com muita coisa boa. Deus abençoe Amém. vocês.